Olá, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2023 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: em um artigo publicado em 2022, uma física e um físico brasileiros propuseram uma interessante analogia entre congestionamentos de carros e a física de buracos negros. Considere uma fila de 9 carros, inicialmente em posições x0, x1, x2 até o x8, separados um do outro por uma distância d e se movendo com velocidade constante v na direção negativa do eixo x. No instante inicial, o carro 0 freia, acionando sua luz de freio. Após um tempo de reação T1, o carro 1 freia, acionando agora a sua luz de freio. O carro 2, por sua vez, freia e aciona sua luz de freio num tempo T2, após o carro 1 acionar sua luz de freio, e assim sucessivamente. Para esse problema, considere que no instante da primeira frenagem, instante inicial, primeiro, o carro 0 esteja localizado na origem x igual a 0. Segundo, a distância entre os carros seja d igual a 20 metros. E terceiro, todos os carros tenham a mesma velocidade escalar, ou seja, o módulo de v é igual à velocidade inicial. Dada a velocidade inicial de 72 km por hora, calcule o tempo de reação máximo para que não ocorra colisões entre quaisquer dois carros. E aí ele fala o texto abaixo, né, para os itens B e C. Veja bem, vamos fazer primeiro a letra A, que seria uma questão separada do contexto aqui. Vamos pensar assim. Letra A. Ele disse que a velocidade inicial é de 72 km por hora, né? E que a distância é de 20 metros. Então, já vamos resolver isso aqui da seguinte maneira. Olha só. Se a velocidade inicial ela é de 72 km por hora, a gente já divide isso por 3,6 e já transforma em metros por segundo. Beleza? Outra coisa que ele falou é que a distância entre os carros é de 20 metros. Então, esses dois dados a gente já sabe, certo? Agora, uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, que todos os carros, tá, que não vão colidir, eles vão ter que ter a mesma velocidade até parar, certo? Então, o que a gente pode pensar? Que isso aí se trata de um movimento uniforme, certo? Até porque, se as velocidades são constantes, ele tem um movimento uniforme. Então, eu posso dizer que a velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT, então meu tempo de reação seria o espaço entre eles divididos pela sua velocidade, ou seja, 20 divididos por 20, isso aí seria o tempo de 1 segundo de reação entre cada motorista. Entendeu? Agora vamos ler o restante da questão. A questão ela fala assim: em geral, os tempos de reação dos motoristas são iguais. Por exemplo, se o primeiro carro estiver envoltos em neblina ou fumaça, os tempos de reação serão maiores para os primeiros da fila e menores para os últimos carros da fila. Considere a tabela a seguir, que mostra os tempos de reação de T1 a T8 em segundos, retratando uma situação como essa. Então, a gente tem a reação aqui entre os 8 carros, né? 9 carros, no caso. Se o tempo de reação de um dado carro for maior que T máximo, esse carro inevitavelmente irá colidir com o carro da frente. Em uma analogia proposta pelos autores do artigo, esse carro tem no horizonte de eventos de um buraco negro veicular. Letra B. Suponha agora
uma outra velocidade inicial, tal que o tempo máximo de reação é de 0,89 segundos. Utilizando os dados da tabela, determine em metros a posição do horizonte de eventos, ou seja, a posição XH, tal que todos os carros com mesma posição inicial, XJ, menor ou igual a XH, inevitavelmente colidirão com o carro da frente. E letra C, calcule o intervalo de velocidade inicial compatível com XH igual a 60 metros. Certo? Agora, olha só. Assuma que a distância entre os carros seja muito maior que o comprimento dos carros. Considere que, dada a velocidade inicial após o acionamento dos freios, todos os carros que não colidem percorrem a mesma distância até atingirem o repouso. Foi o que a gente viu na letra A. Tempo de reação é o intervalo de tempo que o motorista demora para acionar os freios após ver o sinal emitido pelo carro da frente. Horizonte de eventos de um buraco negro seria a superfície teórica em torno do seu centro, a partir do qual nenhum outro evento pode fazer com que um objeto ou radiação escape de, eventualmente, ser sugado em direção ao centro do buraco negro. No caso do buraco negro veicular, é o ponto a partir do qual um carro inevitavelmente iria colidir com o carro da frente e não pode escapar de uma colisão em seu futuro do mesmo modo que nada, nem a luz, escapa de um buraco negro real. Bom, então o que a gente tem que lembrar aqui? Ele falou o seguinte, que o tempo máximo, eu vou botar aqui, ó, letra B. O tempo máximo de reação foi de 0,89 segundos. Certo? Então, ele disse que é para a gente fazer essa analogia com a tabela. Ó, utilizando os dados da tabela. Então, se a gente for perceber aqui, o 0,89 segundos, ele é muito próximo, né? Praticamente o 0,90. O 0,90 corresponde à posição 5. Então, pensa comigo assim. Se o tempo máximo de reação é de 0,89 segundos, de acordo com a tabela, a gente teria o 0,90 segundos. Certo? Então, eu posso dizer que esse cara aqui foi o meu tempo da tabela. No tempo da tabela, a gente pode dizer que ele está em qual posição? Né? Vamos botar aqui. Ele está na quinta posição. Se a distância entre os carros é para a gente considerar uma distância de 20 metros, como o texto disse, né? A gente pode resumir, então, que esse, como ele disse aqui, né, horizonte de eventos seria 5 vezes 20, eu teria um horizonte de eventos em 100 metros. Entendeu? Então, a gente teria aqui na letra B, qual a resposta? O meu horizonte de eventos, que eu chamaria de XH, seria de 100 metros. Beleza? Agora vamos para a letra C. Calcule o intervalo de velocidade inicial compatível com o XH 60 metros. Então vamos lá. O que a gente tem que lembrar? Ele disse que o espaço máximo que a gente tem é um espaço de 60 metros. Não é? Então, eu posso pensar que o quê? Para não colidir, a gente pode pensar, então, que o meu XJ vai ter que ser o quê? Menor ou igual, deixa eu consertar aqui, menor ou igual a 60 metros, certo? Se eu passar dessa distância, ocorre a colisão, certo? Então, a gente pode analisar o seguinte, se a gente olhar pela tabela,
tá? Pela tabela, que ele manda a gente olhar essa tabela, né? XJ igual a 60 metros seria quem? 2, 4, 6. Eu teria o quê? O terceiro carro, certo? Então, eu teria o terceiro carro. No terceiro carro, o tempo de reação, né, seria de quê? 1,6 seria o nosso TJ de 1,6 segundos. Esse seria o máximo que eu teria. E qual seria o meu tempo mínimo? Se a gente calculou na letra A que cada motorista tem 1 segundo de reação, então, na minha analogia, eu poderia dizer o quê? Que 1,6 segundos seria menor ou igual ao tempo máximo de reação, que teria que ser menor também que o meu tempo de 1 segundo. Então, para eu reagir e não colidir, o meu tempo máximo ele tem que estar entre 1,6 segundos e 1 segundo. Certo? O que isso vai influenciar? O carro ele vai ter uma velocidade inicial, certo? E essa velocidade inicial ela vai ter que ser menor que uma velocidade máxima e maior ou igual a uma velocidade mínima. Então, pensa só, eu não estou falando do terceiro carro. O terceiro carro ele tem um tempo de 1,6. E o quarto caso, né, o outro carro, tem um tempo de 1 segundo. Então, eu poderia dizer que essa aqui seria a velocidade do terceiro carro e essa aqui seria a velocidade do quarto carro. Entre essas duas velocidades, seria a minha velocidade inicial. Agora, como eu calculo a velocidade do terceiro carro? Cara, velocidade do terceiro carro seria qual é o espaço entre eles? A gente sabe que é 20 metros. E qual seria o tempo de reação? 1,6. Então, quando eu pego 20 e divido por 1,6, isso vai me dar 12,5 metros por segundo. E a velocidade do carro 4? A velocidade do carro 4 seria os 20 metros, que é a distância que ele está do carro 3, pelo tempo de reação, que é 1 segundo. Então, eu sei que a velocidade do carro 4 seria de 20 metros por segundo. Então, eu poderia dizer o quê? Que a velocidade de 3 é de 12,5, menor ou igual à minha velocidade inicial, que tem que ser menor que 20 metros por segundo. Então, esse aqui seria o meu intervalo da velocidade inicial para 60 metros. Beleza?